Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e ontem eu assisti ao Superman, essa última versão de 2025, e vamos trazer aqui alguns pontos de análise, de crítica, alguns deles mais positivos e outros negativos em torno desse filme. E à primeira vista, o que eu poderia dizer é que eu assisti o filme em IMAX 3D, foi a primeira experiência que eu tive com esse formato do IMAX 3D. E a gente pode dizer que ele maximiza bastante a questão da estética, do lado visual, do lado de CGI do filme, a parte de computação gráfica. E isso é importante. Então, é um filme que enche os olhos, ele é grandioso em todos os aspectos, nesse sentido, na parte estética, na parte visual, e aí tomando todo o universo de filmes, não dos quadrinhos, das HQs ou de outras mídias, mas desse universo de desse formato, ou seja, formato cinematográfico, a gente pode dizer que visualmente é o melhor. Como eu já estou perto aqui dos 50 anos, eu posso dizer que eu tenho o privilégio de ter, nessa parte cinematográfica, assistido a todos os filmes desde o primeiro. E o primeiro filme continua sendo o meu preferido, que é o filme ali do final dos anos 70. E para mim, aquele ali é o filme que melhor representa o Super-Homem. O Superman que eu li nos quadrinhos nos anos 90, que eu assisti os filmes nos anos 80 e anos 90, mas realmente nessa parte, nesse quesito da estética, da parte de computação gráfica, esse filme de 2025 ele enche os olhos. Então assim, se você é uma pessoa que o maior ponto de interesse é essa parte gráfica, então com certeza esse vai ser o melhor filme. Só que nós não vamos falar somente dessa parte gráfica. Vamos falar também de outros aspectos do filme e, ao final, eu vou dizer a minha opinião, obviamente, não pretendo aqui nenhuma verdade absoluta, mas a minha opinião, se vale a pena ver o filme, se eu veria de novo, coisas desse tipo. Então, o primeiro ponto é esse, a parte gráfica, a parte estética, com certeza esse filme ganha de todos os outros. Mas vamos aqui analisar alguns outros aspectos. Então, um primeiro aspecto é que esse filme é uma releitura. O Superman, se eu não me engano, é um personagem dos anos 30, não me lembro se 38 ou 39. Então, já é um personagem bem antigo, é um personagem da cultura pop, de uma forma geral, tem um contexto globalizado, cultural bastante forte. Quer dizer, ele é um personagem que é entendido, apreciado tanto aqui como no Japão, por exemplo. Então é uma releitura. E tudo agora passa a ser realmente uma releitura deste personagem. Né? Obviamente, a releitura que se faz desse personagem nesse filme de 2025 não é o mesmo personagem que se mantém lá no final dos anos 30, por exemplo. Então, é uma releitura. Porém, eu assisti alguns vídeos em que pessoas diziam que esse filme retirava um pouco aquele lado mitológico do Super-Homem, ou aquele lado de deidade, né? Quase um deus. E nesse ponto eu não concordo. Podem ser feitas releituras que forem. Ainda assim, esse lado mítico, esse lado de um mito, sempre vai permanecer com esse personagem. Primeiro por ser um personagem com superpoderes, depois por ser um personagem que utiliza esses superpoderes para o bem, para ajudar o próximo. Então ele sempre vai ganhar matizes de deidade, mesmo que apareça um pouco mais sombrio, como era a versão anterior, ou um pouco mais em tons mais alegres, digamos assim, como esse de agora, mas ainda assim mantém essa questão do mito. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que a diferença que é posta nesse filme e que é a principal, e aí para quem gosta somente do lado estético da coisa, do lado gráfico,
talvez esse lado não agrade muito, ou seja secundário, mas para mim, e essa é uma opinião, é um lado pessoal, cada um tem a sua opinião, a minha é que o aspecto principal desse filme e por isso é o principal, é o que mais me agrada e diz respeito a essa relação entre grandiosidade e pequenez. Então, a gente vê que tem uma releitura, por exemplo, pegando lá do filme original, tem uma releitura da figura dos pais originais do Kal-El, os pais em Krypton, a chamava Jor-El, se não me falha a memória, em que lá, do primeiro filme, eles colocam ele como um ser que está sendo salvo da destruição de Krypton e que vai para o planeta Terra e que eles já conhecem o povo do planeta Terra e que ele será uma figura do bem, digamos assim. Né? Esse segundo filme, e aí eu já adianto que a partir daqui a gente vai entrar bastante em spoilers. Se você não gosta de assistir um filme já tendo spoilers, então eu recomendo que você não assista esse vídeo e que vá primeiro assistir ao filme. Mas para quem não se importa, ou para quem já assistiu, eu deixo aqui essa ressalva que a partir daqui teremos vários spoilers. Então, o que ocorre é que nesse filme se faz uma releitura dos pais e ele só tinha acesso à primeira metade da informação, que é a informação mais básica de que ele era amado pelos seus pais e que por ser amado pelos seus pais ele foi salvo de uma desgraça, uma hecatombe, digamos assim, que dizimou, aniquilou totalmente o seu planeta. Então, este alienígena vem para a Terra, um outro planeta, a qual o acolhe como um dos seus. Ele é criado por dois fazendeiros, mas ele só tinha acesso a essa primeira parte da informação. A segunda parte da informação, que é codificada depois pelo Lex Luthor e pelos seus seguidores, é que os pais dele indicaram a ele que ele teria superpoderes aqui na Terra por conta do Sol amarelo, que alteraria características biológicas dele, daria a ele superpoderes e que por isso ele deveria se tornar um tirano, deveria subjugar os povos e, e governá-los com mão de ferro, digamos assim. E essa mensagem ele não tinha acesso. Por outro lado, você tem a figura do Lex Luthor, o principal antagonista, que é humano e que por ser humano não tem os superpoderes, mas é um gênio maligno, mas ainda assim um gênio. E por ser gênio, ele consegue rivalizar com o Super-Homem. Né? Então, percebe-se aqui que o mais poderoso, ele não aceita essa questão da grandiosidade de se tornar um tirano. E ao mesmo tempo, o mais fraco, por sua inteligência, utilizada para o mal, almeja se tornar esse tirano. Então, para mim, esse é o ponto principal. Porque o Super-Homem não se torna um tirano. Né? Porque ele não se tornou antes de saber da mensagem dos pais e porque ele não se tornou depois de saber das mensagens. Ele tinha tudo para saber. Aqui, como eu sou da área de filosofia, eu gosto sempre de lembrar alguns pontos que são trazidos por filósofos. Um deles é o Platão, que lá na República, uma de suas principais obras, magistrais obras, ele traz no livro 2 o chamado Anel de Giges, que transformaria a pessoa em invisível. E aí, né, Platão coloca lá a questão, será que, em tendo esse superpoder, essa pessoa não utilizaria para fazer o que quer? A mesma coisa que para o Super-Homem, né? Ele tem superpoderes, embora seja diferente lá do contexto lá do Platão, porque lá ele coloca como invisível, né? A pessoa ficaria invisível com esse anel, mas aqui ele tem superpoderes. Ele poderia ficar, digamos assim, entre aspas, invisível para a lei, porque iria subjugar a partir da força e dos seus superpoderes. A questão é essa. Ele se torna uma pessoa, digamos assim, boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa do bem, uma pessoa que usa os seus superpoderes para ajudar e não para aniquilar ou subjugar. E aí, uma das explicações é que ele teve pais muito bons. Né? Isso é mostrado no final do filme, quando ele pede para ver como posso dizer,
os pais dele, a mensagem dos pais deles, a gente acha que vai ser colocada a mensagem original dos pais de Krypton, e aí aparecem várias imagens dele sendo criado com amor, pelos pais dele, com carinho, com atenção, com afeto. E isso é explicado no filme, que teria dado a ele essa herança de ser um cara do bem. Mesmo com superpoderes, ele não quer dominar ninguém. Eu não sei se isso explica tudo. Tem pessoas que são criadas assim também, com muito amor, e, no entanto, se tornam pessoas más. A questão está mesmo realmente com ele, e aí eu acho que esse é um ponto negativo do filme. O filme não aborda isso muito bem. Quer dizer, claro, os pais dele terem criado com amor, afeto e tal, é uma parte dessa explicação. Mas, ainda assim, não creio que se explique por todo porque que ele encarna esse arquétipo do cara do bem. Digamos assim, esse é o primeiro ponto. Que é ao contrário do Lex Luthor. Né? Tem pontos secundários no filme, vários pontos secundários no filme, e esses pontos secundários no filme eu vejo como extremamente positivos. Por quê? Porque o autor, o diretor, se não me engano, é o James Gunn, né? Ele trouxe pontos de contato com a realidade que tornam o filme atualizado. Toda releitura ela deve atualizar a informação e a história. E é por isso que ele não pode ser deixado de ser entendido como um mito, porque essa é a característica principal do mito. Se a gente pegar o mito grego, por exemplo, dentro dos milhares de mitos que existem em todos os povos ao redor da história da humanidade, mas se a gente pegar o mito grego, ele passa justamente por isso. Ele é contado e recontado pela oralidade, né? E ele vai ganhando matizes diferentes, aonde um personagem aparece de um jeito, se contado por Homero, ou mesmo nas duas fases de Homero, a Ilíada e depois a Odisseia, aparece de outro jeito, se contado por exemplo, Hesíodo, ou aparece de outro jeito ainda, se contado por um Platão ou por um Aristóteles. Então, a mesma coisa aqui, o mito, ele é essa releitura. E aí, ao fazer essa releitura, o diretor optou por atualizar a história. Ele não poderia tratar de um Superman, por exemplo, como era tratado nos anos 50. Ele tem que atualizar a história. E essa atualização foi muito bem feita. Então, primeiro, vamos colocar aqui alguns pontos em que foram postas essas atualizações. Uma delas é a atualização por aspectos geopolíticos. Então, é colocado lá dois países fictícios, nos quais o Superman tem uma interferência a favor do lado mais fraco, sobre o pretexto de que estaria salvando vidas, né? Então, é um país extremamente forte, invadindo um país extremamente pequeno, né? Com o país mais forte tendo uma aliança política com o país do Super-Homem. Então, é claro que isso aqui tem vários pontos de contato, ainda mais nos nossos dias, com a realidade mesma. Né? E aí é onde ocorre o primeiro conflito. A princípio, ele tem boas intenções. Ele quer salvar vidas, mas ao salvar vidas, ele acaba mexendo como que num vespeiro de interesses geopolíticos, né? Podendo até ocasionar problemas maiores. Né? Nem sempre só fazer o bem basta. Né? Você tem que, além de fazer o bem, atentar para esses interesses geopolíticos. Então, é um primeiro ponto. O filme trabalha razoavelmente bem essa questão. Ninguém pode esperar em um filme de em torno de 2 horas mais do que isso. Trabalha razoavelmente bem. Um outro ponto é a figura do Lex Luthor como uma espécie de tecno-burocrata a serviço dos seus interesses pessoais, interesses megalomaníacos, e que pretende, a partir desses interesses, ter uma interferência no governo lá do país deles, do país dele, do país do Super-Homem, e a partir disso tem uma influência sobre esse governo visando os seus interesses pessoais. Bom, isso aqui nos lembra inúmeros personagens que nós temos aí na nossa realidade geopolítica, tecno-burocrata, e quanto mais essa ligação com os governos oficiais, digamos assim. Então esse é um outro ponto de contato bem interessante do filme. Um outro ponto são aqueles androides lá, aqueles robôs que auxiliam o Super-Homem e que utilizam inteligência artificial. Tem um momento que um deles diz, eu não tenho consciência, eu somente sou
ele não usa a palavra inteligência artificial, mas fica claro ali que é um tipo de inteligência artificial, né? Ele não é propriamente amigo do super-homem ou um cuidador, mas ele está programado para assim sê-lo, né? É uma inteligência artificial. E isso tem amplo contato com os nossos tempos, onde a inteligência artificial surge como uma das grandes influenciadoras do mundo moderno. Um outro ponto é a clonagem daquele personagem lá, o Ultraman, que depois vai aparecer como um clone do Super-Homem, quer dizer, um outro ponto de contato com a nossa realidade, a engenharia genética, a clonagem. Um outro ponto que é bem interessante são as criações de fake news, né? O Lex Luthor tinha um exército para propagar fake news, mensagens de ódio sobre o Super-Homem, buscando essa visão negativa da sociedade sobre ele. E aí o filme aborda isso muito bem. E mais ainda pelo fato de, desde a história original, o Clark Kent ser um jornalista do Planeta Diário. E ali é mostrado o Planeta Diário como uma instituição de informação, uma instituição jornalística que tenta encontrar a verdade em meio a várias narrativas, dentre elas as narrativas do Luthor, que visava jogar a opinião pública contra o Super-Homem. Em alguns momentos ele consegue isso, né? Ao final é revertido. Quer dizer, conseguir manipular a partir de fake news, essa é a cara dos nossos tempos, a opinião sobre o Super-Homem. Então esses pontos de contato, essa atualização que o filme faz, são muito bem feitas, é uma boa releitura, digamos assim. Bom, a estética do filme, como já falamos, ela é mais colorida, ela é mais alegre, ela tem alguns tons de brincadeiras que dão aquele alívio cômico na história. Ele tem um tom mais de quadrinhos das HQs, principalmente trazendo a figura do Krypto, que é o cachorrinho lá dele, e que, aliás, só para quem não conhece, o Krypton, eu vi muita gente dizendo assim, isso é modinha pet friendly. Não, nada a ver. O Krypton é um personagem dos anos 50. Ele aparece em 1955, então já é um totozinho, já com uma certa idade, né? Então, um personagem que é trazido dos quadrinhos, ele aparece em outros desenhos, outras mídias, mas em termos cinematográficos, é a primeira vez que ele é trazido, assim como outros personagens ali, personagens mais secundários. Eu fiquei muito satisfeito em ver ali um personagem que nos anos 90 eu gostava muito, que me influenciou muito, que era o Guy Guy Gardner, acho que é esse o nome dele, Guy Gardner, que é um Lanterna Verde, e ele aparece no filme, né? É uma Lanterna Verde, que aliás ali foi feita uma releitura, nos quadrinhos ele é bem mais irônico, ele é bem mais debochado, ele é bem mais sarcástico. Isso eu gostava muito quando lia os quadrinhos nos anos 90. Aqui ele ficou um pouco mais ameno, mas mesmo assim muito bem feito o personagem. Os outros personagens também que aparecem. A figura do Lex Luthor ficou muito bem trabalhada neste filme. O Lex Luthor, ele, que aliás perdemos o Lex Luthor original, né? Há poucos meses, o Gene Hackman, e para mim também o Gene Hackman, assim como o Christopher Reeve, são os grandes personagens, são os verdadeiros Superman e Lex Luthor, mas o ator que fez o Lex Luthor nesse filme também muito bom, muito interessante. Ele consegue passar a coisa da genialidade do mal, que é a questão do humano que consegue contrapor o Superman, né? Quer dizer, como é que um fraco consegue se contrapor a alguém que tem superpoderes a partir da sua inteligência, a partir da genialidade. E ele faz isso ao construir aquele universo paralelo, universo comprimido. Ele faz isso ao conseguir trabalhar a questão da clonagem, ao conseguir entender um conjunto de algoritmos que levariam a ação do Ultraman a vencer o Superman, né? Então, quer dizer, o Luthor é o gênio do mal. Obviamente não se pode perder isso de ponto de vista. Ele é não ético,
ele é criminoso, ele é maligno, e o filme, ao final, reforça essa ideia no sentido de que ele perde, de que ele é preso. Né? Não gosto muito, e aqui vai uma crítica, talvez seja a principal crítica, ou uma das principais críticas que eu faço sobre esse filme. Obviamente, o Luthor, ele quer passar uma imagem messiânica de que ele é o grande bilionário a serviço da humanidade. Aqui há pontos de contato também com a realidade, com pessoas públicas que todos nós conhecemos. Ele quer passar que é essa grande figura messiânica quase, que vai trazer a redenção para a humanidade. Lembremos aquela cena em que ele consegue acessar aquele palácio de cristal do super-homem, que ele olha para uma das suas ajudantes e diz assim: mulher de pequena fé. Né? Essa é uma frase bíblica, né? Essa é uma frase que foi dita por Cristo. Quer dizer, então ele coloca, eu não sei se a tradução foi bem feita, se foi realmente isso que ele disse, mas se foi, quer dizer, demonstra esse lado messiânico dele. Ele achava realmente que iria redimir a humanidade dos seus males, sendo bastante maquiavélico no sentido dos fins justificando, aliás, os meios justificando os fins. Né? Ou seja, ele consegue, então, criar tudo isso, mas fica muito claro pelo filme que ele é um invejoso, na verdade. Ele vê no Super-Homem um rival com o qual vai diminuir a glória que ele sonhava ter. E por isso ele tenta, por esse sentimento tão antigo, tão perverso, que é a inveja, derrotar o outro. Isso é mal trabalhado, não é bem explicado. Não é bem explicado. Também acho que o filme poderia ter focado um pouco mais na relação parental, humana, terráquea, do Superman com os seus pais. Eles aparecem de uma forma muito rasteira. Então, concluindo, essa relação com os pais dele, os pais terráqueos dele, e que são um dos principais motes do filme para explicar esse lado mais humanizado dele, esse lado que rejeita ser tratado como uma deidade, mas, ao contrário, querer ser um de nós, digamos assim. Essa relação com os pais também é muito rasteira. E aí me parece que esse filme ele cai no mesmo erro dos filmes anteriores, o que explica por que o filme lá do final dos anos 70, o primeiro filme, ele é grandioso, é um masterpiece, uma obra-prima. Os últimos filmes de super-heróis, e essa é uma percepção minha, mas que vejo muitas pessoas falando também, eles caem muito naquele lugar comum de super exagerar os efeitos especiais. Então, você tem ali nesse filme um universo paralelo, você tem uma fenda cósmica de um buraco negro que é aberto, dizimando, partindo o planeta em dois. Quer dizer, esses temas de fim do mundo são temas que aparecem e reaparecem de forma contínua nos filmes. Essa coisa de uma destruição iminente do planeta, da raça humana. Quer dizer, eu acho que isso é um lugar comum e que faz com que esses outros aspectos, que são aspectos mais humanizados, aspectos mais de relacionamento, no caso aqui do Super-Homem, ou de mostrar um pouco mais as razões do Lex Luthor, seria muito interessante, porque aí acaba caindo naquele velho maniqueísmo do bem contra o mal. Né? Mas a gente vê que quando a coisa é analisada de uma forma mais complexa, esse lado, bem e mal, ele fica um pouco difuso. O Super-Homem é bom, isso é inegável. Mas no momento em que ele tenta salvar aquele povo sem consultar as forças geopolíticas envolvidas, ele corre o risco de estar criando um mal maior ainda. O Lex Luthor, ao contrário, inegavelmente é uma pessoa má. Mas ele também, dentro da maldade dele, dentro desse lado maquiavélico dele, ele tem uma vontade de ser, digamos assim, alguém que eleve a raça humana. Claro que você pode dizer que ele está querendo somente elevar o próprio ego,
mas ele aparenta ter razões para ir contra o Super-Homem e também aparenta ter um certo lado bom, digamos assim. Então, essas coisas, elas ficam meio que obscurecidas, é, sombreadas por conta desse maniqueísmo bem versus mal. O Super-Homem é do bem, o Lex Luthor é do mal e fechou. E aí você cria um grande conflito, um hecatombe, uma destruição do planeta em torno disso. Isso parece que é um lugar comum que os filmes de super-heróis têm seguido nos últimos 20 anos. E já se mostra bastante desgastado. Um outro ponto são também o foco exagerado nas lutas. Então, você tem ali os efeitos especiais e tem ali uma luta entre o Super-Homem e os seus antagonistas, ou entre o grupo lá liderado pelo Lanterna Verde e os antagonistas lá na guerra. E aí você perde muito tempo mostrando a luta, mostrando o dente de uma pessoa voando depois de levar um soco do Super-Homem. Quer dizer, e é claro que isso aqui tem o seu lugar, tem o seu espaço, mas também tem que ser entendido como algo que está intimamente relacionado a uma lógica capitalista e mercantilista das obras de arte. No caso aqui, uma obra cinematográfica. Precisa atender a um determinado grupo, o maior grupo possível. Então você precisa encontrar denominadores comuns para que agrade tanto a gregos quanto a troianos. E quando você faz isso, você rebaixa os níveis mais artísticos do filme. Por isso não alcança o filme anterior, que é uma obra de arte. Ah, mas no filme anterior, no primeiro filme, também tinha cenas de ação, também tinha cenas de luta. Tinha. Mas se você analisar, e aí eu convido que você reassista o filme, você vai ver que ele era muito mais equilibrado, com um tom mais personalista da figura do Super-Homem. A própria série antiga, a série do Smallville, também trata melhor disso, né? Quer dizer, claro que não dá para comparar filme com série. O filme ele tem que ser mais enxuto, caber ali em 2 horas e meia. Mas é isso, essas são as principais elogios, as principais críticas, e aí a resposta. Vale a pena assistir? Vale a pena assistir. Vale a pena reassistir com o tempo? Vale sim. Mas de toda forma, o filme só aponta para o filme primeiro, que é realmente uma obra-prima, e fica aqui a esperança de algumas pessoas, dentre elas eu, de que esses filmes, tanto da Marvel quanto da DC, voltem a ter aquela essência dos quadrinhos. Porque é somente naquela essência dos quadrinhos que você tem a arte aparecendo com pinceladas mais maduras. Foram os quadrinhos, principalmente nos anos 90, que ajudaram a criar toda essa cultura cinematográfica. Essa cultura cinematográfica não existiria se não tivessem sido os quadrinhos. Aqueles primeiros filmes do Super-Homem, do Batman também, ainda nos anos 80, ali, eles não teriam existido se não fosse toda essa cultura dos quadrinhos. Então talvez seja uma saída para a Marvel e para a DC voltar a essa cultura de quadrinhos. Bom, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, eu peço aquele básico. Deixe um like, comente, compartilhe e nos vemos em outra oportunidade.